Bora dar aquele giro na macroeconomia para você compreender o contexto. E é compreendendo o contexto, observando os indicadores, que você sai na frente dos players do mercado. Cola comigo até o final, já vai deixando seu like, seu capitalista, para você não perder nada. E a gente começa com o primeiro indicador, que é justamente o PIB, que acabou de sair essa informação aí, pessoal, aonde aponta o PIB dos Estados Unidos com uma desaceleração em comparação com a projeção. A projeção para o PIB do último trimestre era de 2,4% e veio 2,1%, abaixo do esperado, mas ainda demonstrando força da economia americana, pessoal. A economia ainda está forte, certo? Então isso aqui pode ser um sinal de que a recessão demore mais do que a gente imaginava, certo? Por isso que é importante você sempre gerenciar a exposição da sua carteira. Então isso aqui pode dar margem para os juros continuarem elevados. Conforme a gente vai aprofundando durante esse vídeo, você vai entendendo o contexto e a gente vai aprofundando essa ideia, ok? Então, temos uma demonstração de fraqueza, mas ainda demonstra força, porque veio PIB positivo, veio forte. Isso muito por conta da expansão monetária que aconteceu lá, principalmente em 2020. Então nós ainda estamos vendo reflexo da expansão monetária, da injeção de liquidez que foi dada, não só ali em 2020, que teve aquele pico, mas desde 2008, né, pessoal? Esse ciclo, essa bolha que a gente está vendo agora, ela não começou em 2020. Ela começou em 2008, quando lá aconteceram os quantitative easing, por exemplo. Então, quando a gente olha o M2, que é a base monetária, a gente observa que a oferta monetária também explica porque essa recessão pode ser uma ilusão. Embora a taxa de variação anual da oferta monetária tenha caído, razão pela qual a inflação está se contraindo, o dinheiro injetado na economia ainda está em circulação. Sabemos disso examinando a oferta monetária como uma porcentagem da economia. Então, o M2 como porcentagem do PIB aumentou durante o frenesi dos gastos impulsionados pela pandemia. Mas note que o M2 tem aumentado desta forma desde a crise financeira, tal como mostrado. Isso explica por que razão a economia resistiu ao longo dos últimos 13 anos. Há vários eventos econômicos que provavelmente deveriam ter resultado numa recessão. Então, com base nessas taxas de crescimento do primeiro trimestre do ano, a estimativa do crescimento do PIB para 2023 é de alta, porque ainda temos essa circulação do dinheiro que foi impresso aí nos últimos anos, pessoal. Esse dinheiro, claro, impresso também depreciou o dólar e gerou essa inflação que vocês estão vendo os bancos centrais lutando contra, né? Então essa inflação deprecia o dólar. Eu acredito que a partir de agora, o Banco Central americano ele vai buscar, para proteger o dólar, combater essa inflação, certo? Então é importante você entender essa dinâmica do porquê que está acontecendo para que você consiga juntar as peças. Então é a impressão monetária que está fazendo ainda a economia estar forte, porque muito dinheiro foi impresso, mas nós estamos vendo agora uma luta dos bancos centrais para combater a inflação resultante dessa expansão monetária, ok? E é sobre isso que a gente vai aprofundar a partir de agora. Então, nós vamos começar a ver agora alguns indicadores que podem interferir na decisão do Banco Central para a questão da política monetária. A primeira questão aqui, pessoal, é a oferta de empregos que saiu ontem, o JOLTS, que apontou uma desaceleração. Então a gente viu o PIB vindo abaixo do esperado e o JOLTS também está vindo abaixo do esperado. As projeções eram de 9.465.000 ofertas de trabalho, só que veio 8.827.000. Então veio abaixo do esperado, demonstrando aqui uma desaceleração da oferta do mercado de trabalho, podendo, né, agora apontar então uma desaceleração para os próximos trimestres. Então a grande jogada, pessoal, é que o PIB é uma fotografia do passado. O PIB é um indicador atrasado. Você que é meu aluno do clube já sabe a diferença de indicadores atrasados, coincidentes e antecedentes. Então, esses eventos que começarem a surgir a partir de agora vão refletir no PIB só daqui a 3 trimestres, né? Então, por isso que você não pode buscar antecipar eventos olhando indicadores atrasados. Então, quando a gente começa a ver o mercado de trabalho aqui, a gente começa a ver uma desaceleração, certo? Isso é um ponto de atenção, porque pode demonstrar aí as fragilidades começando a acontecer por conta do aumento das taxas de juros, justamente para combater a inflação.
você que maratona os vídeos aí, viu que o Powell, no Jackson Hole, a gente fez um vídeo aqui no canal, deixou muito claro que eles ainda podem considerar ainda elevar os juros, né? Eu acredito que por conta desses sinais de desaceleração que eu vou mostrar para você durante esse vídeo, como o PIB e a questão do mercado de trabalho, o Fed talvez não vai voltar a estimular como o mercado imagina, mas ele mantém os juros flats por algum tempo, igual o Banco Central do Brasil fez, né? E é quando os juros começarem a cair que o bicho vai pegar, então fique esperto. Porque esses juros começam a depreciar o poder de compra das pessoas, começa a aumentar o custo para as empresas da dívida, né? Então ele vai judiando. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. A gente viu que o JOLTS está começando a desacelerar, o mercado de trabalho está começando a desacelerar, e a gente segue agora porque para olhar o mercado de trabalho da ADP. Porque após os dados do JOLTS terem subitamente expostos fissuras no mercado de trabalho, as expectativas eram de uma grande desaceleração no relatório de emprego da ADP. Então, no mês anterior, esse relatório de emprego da ADP demonstrou 324 mil. Veio 324 mil no mês anterior e a expectativa era de 195 mil para este mês. Só que a impressão real foi pior do que o esperado, ou seja, o mercado de trabalho está começando a demonstrar desaceleração, fragilidades. E aí, ao invés de adicionarem 195 mil este mês, foram adicionados 177 mil novas vagas, o número mais baixo desde março de 2023. E notamos que os dados de julho foram revisados para cima, de 324 para 371. Então, a gente vê vários sinais aqui de desaceleração do mercado de trabalho, demonstrando que talvez os próximos PIBs não venham tão positivos quanto que a gente está vendo agora, certo? Eles vão tirar uma fotografia do que vai começar a acontecer a partir de agora, na verdade, o que já está acontecendo. Então, depois de atingir máximas de 2 anos em julho, esperava-se que a confiança do consumidor do Conference Board mostrasse um declínio muito modesto em agosto. Em vez disso, caiu do melhor de 2 anos para o mais fraco desde maio. Então, a confiança do consumidor está desacelerando e a situação atual caiu para o nível mais baixo desde dezembro de 2022. As expectativas da confiança do consumidor também caíram. Você que acompanha os vídeos do canal viu que nos últimos 2 vídeos a gente falou sobre, primeiro, o endividamento das pessoas nesse vídeo aqui, a ruína do varejo, o endividamento das pessoas que está se elevando, e também a gente falou sobre, nesse vídeo aqui, a indústria está desacelerando, sobre como que as empresas estão tendo aumento de custos, mas as vendas estão caindo. E é justamente o mercado de trabalho, né, a mão de obra que está fazendo o custo dessas empresas também se elevarem. Por isso que é esperado que essas demissões aconteçam, né? E é isso que a gente já está vendo, por consequência do que a gente falou nesses últimos 2 vídeos. Se você não pegou essas 2 peças aqui, recomendo que você assista, porque cada vídeo aqui do canal é uma peça para você montar o tabuleiro, para você entender o contexto, certo? Vamos seguindo aqui, pessoal. Agora, para demonstrar para vocês a consequência que é esses juros elevados, certo? Então vamos lá. O último relatório da Redfin revela que as taxas de hipotecas são as mais altas em 20 anos. E elas estão corroendo drasticamente o poder de compra dos compradores de casas nos últimos 18 meses, pessoal. Olha aqui, indicador fantástico que você está vendo na sua tela. Um pagamento de $3.500, quando as taxas de juros estão, por exemplo, lá a 3%, você consegue comprar uma casa de $700 mil, com a taxa de juros ali nos 3%. Com os mesmos $3.500 mensais, com as taxas de juros a 10%, por exemplo, você só compra um imóvel de $400 mil. E é isso que está acontecendo. Por conta do combate à inflação que eu falei para vocês lá no início do vídeo, os bancos centrais, o Banco Central americano está subindo a taxa de juros. E isso aumenta o custo dos empréstimos. Isso diminui o poder de compra das pessoas. As pessoas começam a ficar sem crédito, sem poder de compra. O custo ali começa a aumentar. A gente falou, inclusive, em vídeos passados, sobre o quanto o custo da hipoteca vem aumentando e vem reduzindo o poder de compra das pessoas, porque conforme a hipoteca vai subindo, o custo para um trabalhador vai aumentando, a porcentagem que isso representa do gasto dela vai aumentando. Então são pontos de atenção
que podem refletir justamente na questão do mercado imobiliário e, consequentemente, do consumo de maneira geral, tá, pessoal? Bom, vamos fechando aqui com esse dado aqui, pessoal, que saiu na semana passada, onde a Mortgage Bankers Association informou que as taxas hipotecárias dos Estados Unidos subiram para o nível mais elevado desde finais dos anos 2000, fazendo com que uma média-chave da procura caísse para o nível mais baixo em quase 3 décadas, pessoal. Então é justamente o que eu estava falando para vocês. O custo das taxas está subindo e isso vai fazer o mercado imobiliário desacelerar, o mercado de maneira geral desacelerar. O custo da dívida das empresas também vai refletir, né, pessoal? Então, entender esse contexto aí vai te ajudar a compreender a ação e reação. Por enquanto, nós estamos vendo uma economia forte por conta de todo o dinheiro que foi impresso, mas gerou uma consequência que é a inflação, e essa consequência agora está sendo combatida. A pergunta é, se eles realmente forem matar a inflação, será que isso não vai gerar uma desaceleração? Será que agora com as empresas começando a demitir e, como a gente mostrou no penúltimo vídeo aqui do canal, as pessoas endividadas nas máximas, será que isso não vai fazer o consumo começar a cair porque as pessoas estão endividadas e o mercado de trabalho começa a desacelerar? E isso não vai começar a gerar justamente mais desaceleração, pegando justamente o setor de serviços que está puxando a economia para cima? A indústria, olhando os PMIs, você começa a ver que está desacelerando. O que está puxando ainda a economia para cima é o setor de serviços. Só que se as pessoas estão endividadas e elas estão perdendo poder de compra, isso pode afetar o setor de serviços nos próximos trimestres. Se você se baseia no PIB, você só vai saber o que está acontecendo agora no próximo trimestre. Por isso que eu estou falando que o PIB é um indicador atrasado. Então compreenda isso para que você não seja pego de surpresa com revisões de projeções para baixo, certo, pessoal? Eu fico com o pé atrás enquanto a liquidez estiver caindo, certo? Que é o que está acontecendo agora. Enquanto a política monetária estiver hawkish, é redução de liquidez e eu vejo ainda muita euforia, então para mim as coisas ainda não estão batendo, tá? Mas deixo também o espaço dos comentários para você colocar aqui as suas ideias, as suas opiniões. A gente se vê na próxima, eu sou o Capitalista. Um forte abraço, tchau, tchau.